Bem, boa tarde a todos. É um grande prazer participar aqui nesse Conapa e principalmente com um tema tão importante como a contribuição do paisagismo nas certificações de sustentabilidade. Eu queria agradecer ao Joaquim pelo convite e dizer que falar para paisagistas sobre esse assunto é um grande desafio e um grande prazer. Antes de entrar no nosso tema das certificações, eu acho que é interessante a gente explorar um pouquinho uma palavra que tem sido muito pronunciada ultimamente, que é a sustentabilidade, e essa é a minha visão do que significa sustentabilidade. Eu gosto de separar as palavras, e aí a minha conclusão é que sustentabilidade é a nossa habilidade em sustentar alguma coisa. E aí fica a grande pergunta, e é uma grande polêmica dos nossos dias: será que nós estamos fazendo isso direito ou será que nós temos o que melhorar? E eu espero trazer para vocês algumas mensagens em relação a isso e, no final, deixar para vocês uma mensagem de que nós sabemos fazer, nós já estamos fazendo e nós podemos melhorar. Essa semana passada eu tive o privilégio de participar de um congresso, de uma conferência internacional do Green Building. Esse ano, devido à pandemia, foi feito virtualmente, e eu assisti às palestras e me chamou a atenção de que realmente nós já estamos praticando muita sustentabilidade, né? As questões ligadas à energia que foram realçadas, nós já estamos gerando muita energia fotovoltaica, nós estamos aprendendo a reduzir consumo usando temporizadores, automação na energia, muito sensoriamento, tem muita indução à iluminação natural, e sem contar nas lâmpadas LED, que já são realidade em todas as residências. Aquecimento solar já é uma realidade que se paga em pouco tempo, então eu notei que energia já é uma grande pegada que funciona. Na água, então, nem se fala. Citaram muitas vezes nessa conferência as práticas de reuso de água de chuva, a construção de cisternas, muitas vezes citaram a irrigação inteligente, que já é um consenso entre os certificadores, as torneiras econômicas, que já se instala, inclusive com temporizadores, os sanitários inteligentes, e, para minha surpresa, uma palestra específica sobre como fazer o tratamento do esgoto localmente, né? Estações de tratamento de esgoto local nas residências, usando o próprio paisagismo, a vegetação. Acho que todos conhecem isso. Sobre a qualidade de vida, então, nem se fala. A contribuição do paisagismo, então, é gritante. Os jardins verticais, os telhados verdes, as hortas urbanas, todos mencionados nesse evento. Falou-se muito sobre alimentação saudável, que está ligado com qualidade de vida, acessibilidade, transporte público, e um realce muito interessante, né? O reuso do óleo de cozinha já está presente em todas as residências. Ninguém mais joga óleo de cozinha no ralo ou no esgoto. Falou-se muito sobre reciclagem de materiais, reutilização e redução de consumo, os famosos 3 R's. As embalagens, nós já temos embalagens hoje retornáveis em grande escala, há incentivo para isso, né? Ou então as embalagens biodegradáveis. Coleta seletiva está presente em muito lugar, e eu ouvi a palavra compostagem muitas vezes. Bem, gente, isso tudo são coisas que são ligadas ao nosso mundo dentro do paisagismo. E aí eu chamo a pergunta, como é que será o Jardim do Futuro? Será que o Jardim do Futuro será o que está na tela para nós? Será que é isso que nós esperamos? E eu aprendi esses dois próximos slides do nosso grande mestre, Raul Cánovas. Eu compartilho aqui parte de uma palestra dele que eu assisti. O Jardim do Futuro deve ser romântico, ele deve ser perfumado, ele deve ser atraente e ele deve ser sustentável. O jardim, chamado xerijardinagem, uma expressão que o Raul usa muito, é um jardim que gasta pouca água. O Jardim do Futuro, segundo o Raul, e eu corroboro com a opinião dele, ele vai ter que contemplar com nativas, ele vai ter que preservar, ele vai ter que criar sombras, como a gente está vendo nesse slide logo embaixo, e ele vai ter que trazer cor. E nada mais bacana do que a gente ilustrar nesse slide duas árvores que são emblemáticas no nosso país. Quem não sabe a importância histórica do pau-brasil?
Ele faz parte da nossa história, ele tem que estar em todo o nosso paisagismo. Os IPs, então, nem se fala. Os IPs faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso folclore. A grande pergunta é como é que a gente faz para disciplinar isso tudo? Quem disciplina? Então, existem inúmeros órgãos certificadores, e aí na tela vocês estão vendo vários deles, existem mais do que esses. Vocês estão vendo dois, por exemplo, que disciplinam sobre a emissão e o uso de carbono, né? Existem alguns, esse Fitwel e esse International Well Building Institute, são certificados que falam sobre qualidade de vida, sobre hábitos de qualidade de vida. Existe a pegada ecológica, né, que é esse pé verde, quanto você estraga ou detona do meio ambiente, ou do ambiente, ou do habitat natural, em prol de alguma construção, de alguma ação que você faz. Existem selos nacionais. Para minha surpresa, preparando essa palestra, eu encontrei um selo verde brasileiro da construção, encontrei o selo da Procel, que esse já conhecia, né, mas disciplina e controla, monitora e mede a eficiência energética. Existe uma norma ISO 5000, 50001, muito bacana. As duas mais famosas, mais comumente encontradas no nosso universo da construção, são as certificações Aqua e a certificação LEED. Indiscutivelmente que o GBC é um dos órgãos importantes na promoção de todo esse universo de certificação e de sustentabilidade, e eu tenho uma relação muito próxima com o GBC. Nos últimos anos, eu, inclusive, participei de comitês de revisão de certificações e, principalmente, de reuso de águas secundárias, e eu tive a oportunidade de conviver com esse universo todo. O GBC oferece para a gente quatro grandes plataformas, né? A primeira delas é o certificado LEED, propriamente dito, que ele é o mais amplo, é o mais usado, e ele vai certificar e disciplinar, monitorar edifícios, comunidades e cidades em geral, para que sejam sustentáveis e com vida útil longa. A segunda grande plataforma é o GBC Casa, que foi eu chamo isso de uma certificação verde-amarela, porque ela foi criada pelo GBC e adaptada pelo GBC Brasil para que ficasse adequada à nossa realidade, né? E ela fala sobre construções unifamiliares, ou seja, novas, e foca em cima do conforto, da saúde e do bem-estar. A terceira plataforma é o GBC Condomínio, ela é similar à casa, só que ela é aplicada em condomínios multifamiliares. Também foca no conforto, saúde e bem-estar. E, por fim, a última que foi criada é a chamada Zero Energy, ou seja, você não gasta energia elétrica, a não ser energia que você produz localmente. Existem alguns empreendimentos que já estão certificando com Zero Energy, e não está aqui na tela porque ainda está em processo de implantação, mas eu já sei que existe o primeiro projeto de Zero Water, zero consumo de água tratada, ou seja, a casa, a residência, o prédio, o edifício coletam água, armazenam água e reutilizam água sem consumir 1 metro cúbico que seja de fora do local. É importante salientar também a mensagem de que o Brasil ocupa o segundo lugar no mundo em obras certificadas. E eu tive muito orgulho de ouvir isso do CEO da Green Building Mundial. É muito bacana isso. A Green Building Brasil oferece para a gente, então, 4 grandes programas. Esse BD mais C é para design e construção, o ID mais C é para interior e construção, o mais M, operação e manutenção, e o ND diz respeito à circunvizinhança, né, ao neighborhood, os bairros. Todos eles vão reger algum tipo de construção. O primeiro é focado mais em novas construções e grandes reformas. O segundo é mais comercial, ele vai focar mais em escritórios, lojas e varejos. O terceiro é focado em construções existentes, ele simplesmente fala sobre a manutenção e operação. E o último é realmente a região que nós estamos. O certificado
e nós estamos na versão 3, transitando para a versão 4, ele permite pontuar até 110 pontos, que são pontos de créditos, conforme sugestões do LEED, focado no desempenho. Existem também os chamados pré-requisitos. Pré-requisitos são ações que são obrigatórias. Se você está num processo de certificação, você é obrigado a cumprir com esses pré-requisitos, mas eles pontuam também. Os 110 pontos podem ser alcançados em 4 categorias. Se a certificação alcançar 49 pontos, você é LEED verde. Até 59 você vira prata, até 79 você vira ouro, e acima de 80 pontos você é platina. O interessante, e eu vou mostrar para vocês nessa nossa conversa de hoje, é que o paisagismo está presente em pelo menos 90 pontos desses 110 e 7 pontos dos pré-requisitos. Para entender isso, vamos analisar as tipologias previstas no LEED versão 3, que é a versão que nós estamos, novamente em transição para a versão 4. Ela prevê essas tipologias que estão aí na tela. Espaço sustentável, e o paisagismo está presente, não existe alternativa de um espaço ser sustentável sem ele ter o verde, nós já vamos explorar isso. Eficiência de uso da água, nós estamos presentes, porque nós somos a melhor forma, quando eu digo nós paisagismo, nós paisagistas, somos a melhor aplicação da água de reuso e da água de chuva. Já explico isso mais para frente. Energia e atmosfera, o paisagismo tem uma interferência direta no consumo de energia, porque uma casa sombreada gasta menos energia. Uma casa com verde em volta tem uma atmosfera mais limpa, mais pura. Qualidade ambiental interna, é muito mais agradável estar dentro de uma casa, um edifício, ou mesmo de um escritório, que tenha o verde em volta, isso é indiscutível. Inovação e processos, eu não pontuo nem materiais e recursos, porque também fazem parte, mas eu estou destacando aqui o que a gente está mais agressivamente presente. Os créditos de prioridade regional dizem respeito à região, ao bairro, à cidade onde a gente vive. Antes de explorar esses conceitos, vamos abordar uma questão que foi muito valorizada nesse congresso. O que mudou nas certificações? A coisa mais importante que mudou foi a viabilidade financeira. Ou seja, a certificação LEED não tem que obrigar ninguém a gastar mais. Ao contrário, a gente tem que economizar quando certifica. Como é que a gente está alcançando isso hoje? Primeiro, vocês viram vários planos. Então, há mais planos, há mais amplitude e há uma tropicalização dos planos, ou seja, a adequação à nossa realidade. De outro lado, isso foi muito valorizado e eu concordo, o custo operacional local fica mais baixo. Eu sou um exemplo vivo disso, coloquei na minha casa placas de energia fotovoltaica e eu pago hoje menos de 20% do que eu pagava na energia, na minha conta de energia, isso porque existe uma tarifa mínima. Foi destacado a valorização patrimonial do imóvel, ou seja, é comprovado que imóveis certificados, conforme o nível da certificação, podem alcançar uma valorização de 10% a 15% acima de imóveis não certificados. A receita extra, eu tive a oportunidade de conhecer num dos empreendimentos que eu vou mostrar no fim, com fotos, os imóveis comerciais em São Paulo, nas beiras da Marginal, o aluguel de salas, ele tem uma remuneração extra, porque ele sendo certificado, ele está alinhado com exigências de sustentabilidade que as empresas buscam. Então, há receitas extras, eu estou apenas ilustrando uma delas. E, por fim, nós estamos vivendo o tempo do novo normal, não há como não mencionar isso, esse novo normal vem confirmando todas as vantagens que as obras sustentáveis trazem na nossa qualidade de vida. A gente está enjaulado em casa, se tiver um jardim, eu estou enjaulado num jardim. Eu posso dar uma volta, eu posso circular, eu posso respirar o verde, eu tenho mais amplitude, né? Enfim, são várias questões que esse novo normal vem impondo para a gente a valorização da construção sustentável, e, em especial, no momento que a gente vive de agravamento da escassez de água e energia. Eu acho que isso não é preciso nem explicar, todos nós conhecemos a grave crise que a gente vive de oscilação, de falta
de água e de energia. Vamos, então, passar rapidamente por cada uma dessas tipologias e explorar um pouquinho, né? Então, eu falo do espaço sustentável. Isso é porque há um efeito térmico, um efeito acústico promovido pelo paisagismo, pela vegetação, pelas árvores, que é indiscutível. Todos nós sabemos que debaixo de uma grande árvore tem menos barulho, é mais confortável, é mais fresco, é mais agradável. O conforto ambiental é muito maior. A qualidade do ar nem se discute. Plantas transformam ar carregado em CO2 em ar mais agradável da gente respirar. E o paisagismo presente, ele traz um ambiente diferente, né? Quem não concorda com a agradabilidade, o conforto de viver dentro de uma região onde o verde está presente, você se sente muito melhor. Sem contar na biodiversidade, né? As grandes obras de restauração do paisagismo, do habitat natural, estão trazendo a biodiversidade de volta. E a natureza nos oferece isso. E vocês estão vendo nessa ilustração, é uma aula fácil de aprender. Essa aula é mais fácil ainda de aprender, né? A natureza ensina para a gente onde é confortável, e ninguém obrigou nenhum dessas cabras ou ovelhas a ficar debaixo dessa árvore, amufinhadas uma em cima da outra. Elas ficam embaixo porque aí o ambiente é mais agradável, a sombra, o conforto térmico é muito maior. Infelizmente, vivemos momentos em que nós ainda fazemos a desconstrução disso tudo, né? Eu gostaria de ilustrar para vocês isso com um pequeno vídeo que eu vou mostrar agora. A mensagem é clara, né? Uma hora volta e a gente ainda tem tempo de consertar isso. E o resultado que nós vemos da nossa ação, todo mundo conhece. Essa ilustração é conhecida, ela é muito vista nas redes sociais. A gente sabe o desconforto térmico causado pela ausência de árvores e de sombra, né? E essa comparação é uma comparação muito atual em nossos tempos. Mas existe um apelo, e essa pessoa está olhando para a árvore, está olhando para a sombra, como quem diz: poxa, mas é tão mais bacana aqui de baixo, é tão melhor aqui de baixo. Então, existe um apelo para trazer isso. E eu tenho que ser justo e dizer que existe também um resultado. Essa foto eu tirei na Rua Bela Sintra, em São Paulo, e eu me senti confortável debaixo dessas árvores. Então, São Paulo oferece alguns locais, assim como outras cidades, não estou dizendo que é só São Paulo, mas São Paulo me referenciou por ser a maior metrópole da América do Sul. Ela oferece essa solução. Nós temos uma boa relação com isso. Essas duas pessoas estão desfrutando de um parque, né, que foi restaurado, isso é em João Pessoa, o Parque Independência, Praça Independência, e ele foi restaurado, ele é totalmente irrigado, ele está sendo cuidado, e ele oferece uma boa relação com quem usufrui do parque. Nem precisa citar que em tempos de pandemia, isso se torna ainda mais relevante e importante. A segunda tipologia que eu gostaria de abordar é a eficiência no uso da água, e aí nós temos dois grandes focos: a água de chuva e a água de reuso. E essa ilustração mostra facilidades que nós temos hoje, principalmente quando é uma casa nova em construção. É um pouco mais complexo fazer água de reuso dentro de uma residência já construída, tem que quebrar muita parede, mas tem muita construção nova que já está contemplando isso. A coleta de água de chuva tem uma história antiga. Existem registros desde 6.000 anos atrás. Os chineses já faziam a armazenagem de água de chuva. A antiga Creta, 2.000 anos antes de Cristo, tinha um palácio nossos que já armazenava água.
Pedra Moabita, que é um dos primeiros relatos, registros escritos, 830 a.C., já relata sobre reservatórios em moradias. A foto que nós estamos vendo ao lado é de uma localidade chamada Massada, em Israel. Para quem não conhece, Massada foi construído pelos romanos, pelo César, para que, se ele tivesse que fugir, se o Império Romano tivesse alguma ameaça, ele fugiria para um lugar isolado. Isso fica num lugar muito alto, próximo ao Mar Morto, e realmente não tem água. Lá eles construíram 400 milhões de reservatórios para armazenar 400 milhões de litros. É impressionante como é que eles faziam isso. A Índia e o Nordeste, dando outro exemplo, com milhares de pequenas cisternas em pequenas fazendas, em pequenas moradias rurais, é um outro exemplo muito bacana já nos nossos tempos. E o século XX, que se caracterizou por barragens e águas subterrâneas sendo valorizadas. Mas o mais bacana é o século XXI, que já tem o apelo do meio ambiente sustentável. E já começa, por mais que o assunto seja polêmico e muito criticado e comentado, mas ele já estabelece alguns limites interessantes e esse apelo é bem aceito pela população. Coisas dos tempos modernos de hoje, né? A Austrália, um registro que eu encontrei em 2010, a partir de 2010, 15% das residências já usavam coleta de reservatórios cisternas com água de chuva, possivelmente em 2020 esse número já até cresceu. No Reino Unido, parques e jardins praticam isso. Texas e Colorado, nos Estados Unidos, com legislações específicas sobre isso. A Alemanha é um dos países referência em fabricação de equipamentos para você instalar na coleta de água de chuva. E o Brasil, gente, desponta como um país onde se encontra muita empresa, muito equipamento que já faz instalação profissionais no assunto. Os campos esportivos sacramentaram essa coleta de água de chuva e deram escala para isso. Vocês estão vendo aí uma foto do Engenhão, que foi construído para os Jogos Olímpicos. Ele já armazenava 11 quilômetros cúbicos de água por ano, né, numa área muito ampla de coleta de água de chuva. Mas essa realidade foi sacramentada em 2014, com a construção das arenas para a Copa. Todas elas coletam e reusam a água na irrigação dos gramados, e posteriormente na Olimpíada também isso se repetiu em muitas das obras. Para não dizer que a gente não vive isso na atualidade, olha o que eu achei semana passada. Isso é um post que eu achei na sexta-feira passada, dessa Ciclo Vivo, falando sobre cisternas que reutilizam água de chuva, mais simples do que parece. Eu recomendo ler esse artigo. Ele inspira a simplicidade que é fazer isso. E é dessa simplicidade e facilidade que eu queria falar. É tão simples como essa mão estendida está oferecendo. Basta coletar, armazenar e utilizar de forma simples, sem custo de distribuição, ou seja, você não tem que distribuir água, não tem que ter grandes adutoras, manutenções, bombas complexas. Você, quando coleta água de chuva, você reduz o escorrimento superficial, né? Reduz inundações e reduz erosão. Quem não conhece a grande diferença que fez o grande piscinão no Pacaembu? Eu sei que há muito o que fazer e eu sei que tem erros de projeto que podem ser melhorados, mas eu estou daquele lado que conta os resultados e sucessos. A viabilidade econômica é muito fácil de entender, né? Vocês estão vendo aí uma casa de campo, uma casa rural, que ela, na verdade, ela é autossuficiente, ela consegue armazenar e ela consegue retornar água ao aquífero, água de boa qualidade, que não precisa ser tratada, ela é boa, ela só precisa eliminar as folhas que possam estar no telhado, mas os equipamentos sabem fazer isso. O pH é neutro e não tem contaminante químico nenhum. O que precisa ter cuidado é estudar muito bem estudado o comportamento das chuvas. Então, no quadro, no gráfico do lado esquerdo as chuvas estão muito bem distribuídas, então o reservatório para armazenar água e ter água o ano inteiro, ele pode ser menor, é mais simples. O gráfico do lado B mostra uma região que tem uma má distribuição, então nos meses de julho, agosto, setembro e outubro, a intensidade das chuvas é menor. Então, a gente precisa fazer sempre essa análise para não ter decepções. Mas isso não inviabiliza, muito pelo contrário. Nos cursos que a gente faz, eu tenho sido muito perguntado sobre, mas para que eu preciso de água de chuva
na hora que chove, você precisa armazenar para reutilizar. E chuva, gente, hoje em dia não é mais uma regularidade, por isso que eu provoco essa questão do estudo. Ideias inovadoras e muito interessantes, né? Eu sei que essa não tem nada a ver com o paisagismo, mas ela mostra que, às vezes, a gente precisa sair um pouquinho da caixa, né? Acho que a foto fala por si, a simplicidade de você conseguir armazenar água para poder usar num vaso sanitário a custo zero. Mas o melhor uso, realmente, é no paisagismo. Isso é indiscutível. Os telhados verdes e os jardins verticais são prova viva disso, né? A gente tem os telhados verdes como um dos carros-chefes, e que eu pude ver nesse congresso também uma variante dos telhados verdes, né? As hortas urbanas já se proliferam em todas as grandes cidades no mundo e no Brasil. Mas eu pude ver uma grande obra, e eu queria dar o crédito à Miriam e à Leandrade, que apresentaram esse slide. Eu printei a tela e estou compartilhando nessa minha apresentação. As empresas dela tocaram esse projeto, que envolveu um grande hospital, os funcionários, pessoas desempregadas, mulheres desocupadas, desempregadas, que tinham alguma questão social incomodando, e agricultores de pequeno porte. E olha quantos benefícios elas pontuaram quando você faz uma horta urbana num telhado de um grande prédio. Redução de emissão de gases, saúde alimentar, desenvolvimento local, compostagem, enfim. São vários os grandes benefícios, sem contar as questões sociais. O melhor uso também está em áreas públicas. Isso é uma foto que eu tirei num estacionamento de um condomínio vertical no Nordeste, na cidade de Natal. Aí tem um gotejamento enterrado, e esse gotejamento enterrado permite ter um gramado bacana o ano inteiro e irrigar a qualquer hora do dia. Ou seja, não existe uma restrição do horário de irrigação. A irrigação não incomoda, não atrapalha, ninguém percebe, e ela pode ser também como numa região, uma residência. Essa é uma obra numa residência na cidade de Vitória da Conquista, de um amigo que fez, a empresa que fez essa instalação. Vocês estão vendo em cima a irrigação sendo instalada e embaixo o gramado já 6 semanas depois cobrindo. Nesse tipo de projeto, nós podemos usar qualquer tipo de água, tratada ou não, porque não há contaminação do ambiente. O odor da água não incomoda se ela for uma água com algum problema de odor, e nem coliformes fecais, se eventualmente estiverem presentes. O que nós temos é que filtrar a água bem filtrada para não entupir o sistema de irrigação. Eu queria falar um pouquinho sobre permeabilidade, e eu queria compartilhar com vocês, então, esse vídeo. É sempre bacana compartilhar um problema e a solução e terminar dizendo que a solução está debaixo do nosso nariz. Eu sei que é preciso primeiro reconhecer que o problema existe para depois dar a solução. E eu sei que isso é polêmico. A terceira tipologia que eu queria comentar com vocês ela diz respeito à energia e à atmosfera. É evidente que o verde, a vegetação, o sombreamento ajudam a reduzir a temperatura e diminuem o consumo de energia e melhoram o ambiente. E eu exemplifico isso com um projeto muito bacana
que nasceu em Santa Catarina, que é uma parada de ônibus, uma estação de ônibus sustentável. Então, em cima tem um jardinzinho, que faz um jardim vertical, um jardim telhado verde, perdão. A energia é solar, né? E embaixo, a pessoa, quando espera no ponto do ônibus, tem um ambiente agradável. Ela é totalmente autossuficiente, porque as laterais que vocês estão vendo são reservatórios de água, e essa água recircula. Ou seja, é totalmente independente e autossuficiente. A geração de energia limpa é apoiada pelo paisagismo, ela é suportada pelo paisagismo, e a gente hoje já sabe até usar o sistema de irrigação para lavar placas de fotovoltaica, para que ela tenha mais eficiência, tanto térmica quanto despoeirando. A quarta tipologia que eu mostrei para vocês, ela fala sobre qualidade ambiental externa, né? E eu encontrei nessas palestras do Congresso também, e validei com as certificações e com o Green Building, que esses são os potenciais de reduções no Brasil. Nós podemos chegar a níveis de 40% em água, 30% de energia, 35% em CO2 e 65% de resíduos em geral, principalmente nas construções. Eu sei pontuar para vocês projetos no Rio Grande do Sul de 100% de redução de uso de água tratada, e eu sei exemplificar para vocês, aqui em Uberlândia, onde eu resido, um projeto 100% zero energy, ou seja, ele não consome energia nenhuma do concessionário, e eu sei exemplificar com a minha própria casa. Eu aqui não consumo absolutamente nenhuma energia do concessionário. Qualidade ambiental externa diz respeito a todos esses efeitos que eu estou mostrando aí à esquerda, efeito térmico, acústico, a infiltração de água de chuva, o próprio reuso de água e a sustentabilidade, a biodiversidade que volta, o verde que é recuperado e a qualidade de vida que vem. E eu exemplifico com um projeto fabuloso, fantástico, e eu sei que polêmico, porque esse é o Minhocão, em São Paulo, e foram feitos aí 10 jardins verticais gigantes, de 30 metros de altura, num conceito que nós tivemos a oportunidade, quem participou das palestras assistiu o Patrick Blanc, que é o criador dessa tecnologia, falar, e isso funciona no mundo inteiro. Infelizmente, nessa região, ele não está tendo a manutenção necessária, mas saibam que aí a própria água de chuva é reusada, é um reuso da própria água. Me chama muita atenção a expressão dessa pessoa de camiseta rosa ao centro. Ele parece que aponta e apela. Por que eu vou perder isso? Né? Então, esse é um projeto bacana que eu lamento que ele esteja não tenha a manutenção que merece. Falando da tipologia 5, agora vamos para os ambientes das cidades, os créditos de prioridade regional, e a primeira imagem que eu trago para vocês é como deveria ser o Rio Pinheiros e o Rio Tietê se a gente estivesse respeitando na cidade de São Paulo e resgatando as cidades, as leis ambientais, né? As leis homologadas de outorga, de APP, de Área de Proteção Permanente, e o Código Florestal. Assim deveriam ser as marginais. O que eu fico muito feliz toda vez que eu vou para São Paulo, que eu vejo que nós estamos caminhando, porque as beiras das marginais já tem uma vegetação que cada vez mais bacana, mais frondosa. Ou seja, é possível, dá para acontecer, e nós conhecemos cidades muito bacanas no mundo inteiro que utilizam os rios como parte do paisagismo e da circulação dentro da cidade. Não há porquê o Rio Pinheiros e o Rio Tietê um dia não serem assim. O que é muito triste é pensar que o Vale do Anhangabaú, em São Paulo, deveria ser, na verdade, um rio, Anhangabaú, né? Essa região concentra e converge para ela toda a água que cai na região, porque nós impermeabilizamos o chão, nós impermeabilizamos as ruas. Então, na verdade, para funcionar, deveria ser um rio. Quem conhece Veneza pode fazer alguma comparação, mas talvez, eu sei que é um projeto meio fantasioso, mas seria bacana transformar o Anhangabaú na nossa Veneza. A grande pergunta é quem são as vítimas e as vilãs, né? A gente tem notado, principalmente nesses dias, semana passada teve uma reportagem de uma grande árvore que caiu, ferindo uma senhora, e isso traz transtornos, rompe fios e há uma certa irritação da população, mas, na verdade, gente, as árvores elas não são
mais do que vítimas disso tudo, né? E a gente sabe que o asfalto dá acessibilidade aos carros, mas ele impermeabiliza, e grande parte da culpa é justamente os abusos que nós fazemos nas árvores. Tem também problemas de espécies mal selecionadas, tem problemas de doenças, maus tratos, podas erradas, mas a gente precisava ter um pouco mais de atenção para isso. As árvores são vítimas. E a grande pergunta, e esta foto também tirei numa rua em São Paulo, na Antônio Carlos, pergunta é quem é o invasor aí, né? E eu tenho um dito que eu costumo dizer que se eu tiver um decreto, de um dia eu decreto enterre-se todos os fios. A fiação enterrada vai conviver de forma muito harmônica com as árvores, e as árvores vão ter paz de volta, porque o espaço é delas. Os fios é que invadiram. Essas duas fotos se referem a reportagens no mesmo jornal em Brasília, mostrando no dia 27 de fevereiro e no dia 8 de fevereiro duas situações completamente opostas. No dia 8 de fevereiro, uma grande enchente. Menos de um mês depois, anunciando o racionamento, começa no plano piloto, na segunda-feira de Carnaval. E a gente sabe que disciplinar isso está complicado. Não tem mais sazonalidade e nem regularidade climática. A grande pergunta é como resolver isso. E, evidentemente, que o verde é a grande solução, né? E essa foto, para mim, esse desenho, para mim, é muito emblemático. O verde, realmente, ele incorpora todas essas questões que nós precisamos devolver ao nosso ambiente e aumentando a qualidade. Esse também é um fato que acho que todo mundo conhece, né? O Rio Amazonas é o maior rio do mundo. Ele tem uma vazão gigante, ele tem muita água, mas não é o rio que produz ou que emite a maior quantidade de água no nosso território. Os rios aéreos, que são as árvores, a floresta, a mata amazônica, eles produzem bem mais do que a água que o próprio rio circula por ela. Eu sei que esse assunto também é muito discutido, muito polêmico, eu não quero entrar no mérito dessa discussão, mas é bom a gente sempre lembrar que para haver agricultura precisa haver chuva. Infelizmente, não dá para irrigar todas as áreas. E para haver paz e harmonia nas cidades é preciso ter água nos reservatórios. E a importância da vegetação na produção de água também eu não vou chover no molhado. Aqui todos jogamos no mesmo lado do paisagismo, né? O paisagismo preserva, o paisagismo provoca transpiração, precipitação, ele estabiliza, ele preserva os rios e as nascentes. Eu queria compartilhar com vocês mais um vídeo, e eu chamo esse vídeo de máquina de fazer água. Ele impressiona bastante. Você vai conhecer agora uma enorme máquina de fazer água. Este indígena está nos levando até lá. Aí está a máquina. Essa chama-se samaúma, uma das maiores espécies de árvores da Amazônia. As árvores grandes na floresta, elas têm raízes muito profundas, elas pegam água no lençol freático, bombeiam lá de baixo, 50, 60 metros, e as folhas são estruturas fantásticas de evaporação. Uma árvore grande, com uma copa com 20 metros de diâmetro, chega a colocar mais de 1.000 litros de água num dia. A toda a Amazônia é um volume que chega a 20 bilhões de toneladas de água num dia. Uma samaúma como essa coloca sozinha mais de 1.000 litros de água na atmosfera. E se uma árvore é uma máquina de água, a floresta é uma verdadeira usina produtora de chuvas. Chuva que é essencial para a produção de alimentos. Por isso, as florestas são as maiores aliadas dos produtores, mesmo que eles nem sempre saibam disso. Bacana, né, gente? E os agricultores já estão reagindo. Então, eu começo mostrando para vocês soluções que já estão acontecendo ligadas a esse nosso universo, mostrando um excelente trabalho que vem sendo feito de recuperação das matas ciliares. Essa foto é tirada numa região aqui do estado de Minas Gerais, e ela mostra mesmo o local
quase 18 anos depois, né? Então, é possível, existem muitos planos como esse em andamento. A outra grande solução acontecendo, ela é trazida pela consciência que as arenas trouxeram, né? O reuso de água, coleta de água de chuva, o verde estável, e essa foto do Maracanã poderia ser o Mineirão, poderia ser o Mané Garrincha, poderia ser a Arena Inter, todas as grandes arenas, a Amazônica, todas as grandes arenas hoje já praticam reuso de água e coleta de água de chuva. Acho que isso é um grande legado. E vocês estão vendo aí que é uma obra certificada com o certificado LEED Silver. A arena com a certificação mais alta é o Mineirão com Platinum. Esse é um parque muito bacana, para quem não conhece o Parque Madureira no Rio de Janeiro, eu recomendo conhecer. Esse foi um dos maiores exercícios de sustentabilidade que nós tivemos a oportunidade de conhecer, numa área que é a área mais de população mais densa, mais intensa que a gente conhece, que é o bairro de Madureira. Ali criou-se um espaço que traz soluções fantásticas. E quem resolve esses espaços é o verde. Esse é um projeto que eu tive o prazer de visitar e conhecer, uma empresa, uma construtora em Curitiba, a RAC Engenharia, e a sede dela é certificada, e a certificação eles fizeram estabelecendo algumas regras, como controle automatizado, como reuso de água. Vocês estão vendo do lado esquerdo, o roxo geralmente indica água de reuso, e um telhadinho verde, só para exemplificar as ações que eles fizeram para poder certificar, e observem que é Platinum, é o mais alto de todos. Ainda no Paraná é um dos estados, Paraná e Santa Catarina são os estados que despontam com as certificações. Esse chegou no Gold, é o Conselho Regional de Educação Física, é um prédio de 4 andares, fantástico. Eles reusam água, reciclam água, coletam água de chuva, tem paisagismo em todos os cantos, realmente é um prédio muito bacana. Esse é um dos projetos bacana que eu tive a oportunidade também de participar da parte do paisagismo e da irrigação. Ele fica em Brasília e ele é certificado com o LEED Platinum. Esse do lado direito, vocês estão vendo, é um jardinzinho que fica no último andar, que é um ambiente para os funcionários desfrutarem de um ambiente agradável de descanso, de lazer, de repouso. Eles são incentivados a ficar nesse espaço. Diga-se de passagem, esse projeto é assinado, essas 2 assinaturas fabulosas aí, uma paisagista renomada em Brasília e possivelmente o melhor profissional em irrigação que a gente tem de paisagismo, que é o Jacóia, que vai falar para a gente aí também. Esse Sesc Birigui também é outro projeto bacana que reúne várias questões. Ele trata o próprio esgoto de forma muito simples. Ele coleta. Vejam que a coleta de água de chuva não é bicho-papão, é um ralo bem situado, com uma inclinaçãozinha para o lado, e ele tem o telhado verde também. Certificação Gold. Essa eu chamo da Ilha Sustentável de São Paulo. Esse apelido fui eu que inventei. Eu tirei essa foto de cima de um dos prédios. Eu fiquei impressionado com a quantidade de pegadas sustentáveis que a cidade de São Paulo, na região da Marginal do Pinheiros, tem. É super bacana, gente. Essa região tem automação completa, tem gotejamento enterrado, tem irrigação eficiente, tem ajuste climático automático, tem sensores, tem coleta de água de chuva, e por isso que eu coloquei todas as certificações meio que como homenagem a essa ilha da sustentabilidade, que se proliferem esses exemplos. Esse é um depoimento bacana que eu publico porque eu tive autorização dele, o condomínio Morumbi Corporate Towers. Gente, é um ambiente super bacana, aí é um ambiente de trabalho. E esse jardim bacana existe em 2 ambientes, e vejam na descrição do e-mail que ele coloca, eu apenas negritei as palavras mais que eu gostaria de chamar mais atenção, mas ele fala muito de redução de consumo de água, tanto em épocas de chuva como em épocas mais secas. Ele fala de captação, de tratamento de água, enfim, isso é realidade, isso funciona. Isso está à disposição para a gente ir lá olhar e fica na Ilha Sustentável. Esse é um outro projeto muito bacana que é feito por uma amiga, Simone, de Brasília, é o Centro Corporativo Portinari, e ela conseguiu fazer um jardim simples, mas muito bem posicionado, muito elegante, e que escolhendo espécies de baixo consumo. Essa é a grande mensagem que eu compartilhei com vocês, que eu aprendi numa palestra do Raul, que nós vamos ter que saber fazer coisas simples, funcionais e inteligentes. Ela utiliza água pluvial para irrigação e
o prédio contemplou na irrigação 100% de redução da água. Isso está anunciado nessa revista e é o primeiro certificado Platinum no Centro-Oeste. Outra obra feita pela Simone é esse INEP Vila Lobos, também tem a mesma pegada de um paisagismo sustentável e o reuso de água. Por fim, eu queria deixar para vocês duas grandes mensagens. Essa é a mensagem de que a brincadeira acabou, né? Em vez da gente colocar as crianças brincando dentro da irrigação, a gente, se quiser, constrói uma piscina para eles se divertirem. É possível, é permitido. O que não é possível é continuar com a gastança. E como tudo é possível, eu quero mostrar para vocês nesse último vídeo a simplicidade de como a gente pode salvar vidas com um pouco de água de chuva. Cada gota salva é uma vida salva. Faça a colheita de água da chuva. E com essa mensagem eu encerro a nossa apresentação. Fico à disposição, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar participando nesse congresso, nessa CONAPA, inclusive com esta referência que o CONAPA tem este ano da sustentabilidade. Muito obrigado e me coloco à disposição de vocês, aí estão os meus contatos.